Às 7h40, vereador, médico, que veio ao nosso programa já algumas vezes antes, doutor Lívio, bom dia. Muito bom dia, B de Paula, um abraço à sua audiência, bom dia Osvaldo, GG, Índio. Bom dia. Todos aqueles que nos escutam e nos assistem. Aham. Muito bom receber o senhor aqui, doutor. Eu que agradeço, B, é muito bom estar aqui, sempre é prazeroso para chegar aqui na Rádio Difusora. Eu sempre falo, não canso de elogiar como é agradável o ambiente aqui. Muito obrigado. Nós já falamos muito antes, né, da eleição, quando várias pessoas com problemas de catarata vieram aqui e foram operadas pelo senhor. Então, são pessoas... Eu tenho uma delas que sempre conversa comigo, fala... O doutor Lívio está nas minhas orações diárias pelo que ele fez por mim. Isso eu acho que é a maior recompensa que quem faz o bem recebe. É ou não é, doutor? Não, é verdade, é verdade. A gente sempre agradece. Aí a pessoa pergunta, o que eu posso fazer pelo senhor? Eu falei, me coloca nas suas orações que está de ótimo tamanho. Já está bom, né? Muitas vezes o pessoal fala, B, o que eu posso fazer por você? Fala bem de mim. É isso aí. Doutor, o assunto de hoje já é um assunto camarário, não é agradável, que é a CPI do ônibus. Primeiro, eu quero dizer ao senhor que essa CPI, no passado, ela era um assunto de ameaça. Ameaça a quem estava no comando da prefeitura, ameaça à empresa, ao consórcio Guaicurus. Hoje não. Hoje é uma CPI que pretende apurar tecnicamente quem é quem e culpa de quem, e dessa forma a gente acha que é uma CPI que vai poder traduzir para o povo aquele sentimento que se implantou na sociedade. É isso aí. Ô B, é importante eu ressaltar aqui, eu acho que falo em nome de todos os vereadores da Câmara de Campo Grande, a coragem do presidente Pape em realmente instaurar essa CPI. É uma CPI que vinha sendo solicitada há muitos anos pela sociedade de Campo Grande, pelo povo, né? Que é quem realmente sofre com a precariedade da prestação do serviço. Então, eu acho que é a gente celebrar a instauração dessa CPI. Esse é o primeiro ponto. Informar a população de Campo Grande que essa CPI vai ter como critério técnico exatamente apontar as responsabilidades, doa quem doer, seja de quem for, né, seja do consórcio Guaicurus, seja da prefeitura municipal, que são os dois atores partícipes desse contrato de concessão. Então isso é importante dizer. Então a gente insistiu muito naquele nosso requerimento para incluir as responsabilidades da prefeitura de Campo Grande, da GEREG, da GETRAN, inclusive o intuito é também fortalecer, porque a gente vê um sucateamento da GEREG, da GETRAN, no fortalecimento da fiscalização desse contrato. E por outro lado, a gente também ouve, né, e é o que a gente vai apurar também, o desequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. O consórcio acusa a prefeitura de não pagar, a prefeitura acusa o consórcio de não entregar os ônibus e está pagando, enfim. A gente vai trabalhar nesses próximos 120 dias para que realmente a gente apure tecnicamente e imparcialmente as responsabilidades de cada um dos entes. Eu conversei com as duas pontas, prefeitura e consórcio. O consórcio, ao contrário que alguns dizem, consórcio nunca teve medo de uma CPI. O consórcio tem medo de uma politicalha fazendo uma CPI. Isso qualquer pessoa tem medo quando você vê que a intenção, por exemplo, uma das intenções é colocar vans e fazer rodar junto van e ônibus. Quer dizer, não, é uma coisa que não vai dar certo, o povo vai ficar sem transporte coletivo,
sem transporte por parte das vans e por parte dos ônibus. Então, o que se espera, doutor Lívio, é que essa CPI seja uma CPI técnica. Porque a prefeitura trata em pagar, não paga, o empresário tem que entrar no banco, pedir dinheiro para pagar os seus funcionários. Quer dizer, então, vira uma bola de neve. Isso não vai acontecer nessa CPI. Isso de forma alguma, P. De forma alguma vai acontecer. Eu acho que quem acompanha a nossa história e percebe a maneira ponderada, a maneira racional, técnica, a gente tem amparado todo o nosso mandato. Então, isso eu posso garantir à população de Campo Grande que não vai acontecer. Inclusive, essa eleição de eu como presidente, a vereadora Ana Portela como relatora, foi uma decisão de comum consenso entre os outros integrantes, que é o vereador Coringa, a vereadora Luísa Ribeiro, dois realmente que encamparam essa luta, é importante ressaltar, que foram os que primeiro deram esse primeiro passo para que essa CPI realmente pudesse acontecer, e o vereador Michael Nogueira. Então, a gente vai tentar. Hoje nós vamos ter a nossa primeira reunião de trabalho às 13h30 lá na Câmara Municipal para definir exatamente as nossas atuações. Certo. Nós vamos dividir isso em alguns núcleos, né? Porque nós temos 3 fatos a serem apurados. Um é a idade média e máxima da frota e a manutenção corriqueira desses ônibus. O segundo é o equilíbrio econômico financeiro do contrato. E o terceiro é exatamente o papel de fiscalização da Prefeitura, da GETRAN e da GEREG. Então nós vamos definir hoje alguns cronogramas de oitivas, de audiências, a requisição de alguns documentos, e vamos definir também cronogramas de visita em algumas instituições e em alguns locais, por exemplo, nos terminais de ônibus, por exemplo, que precisam desses relatórios do nosso ponto de vista, né? O ponto de vista da Câmara Municipal e do cidadão campograndense. Nós vamos também abrir, eu acho que é a primeira vez que isso vai acontecer, uma ouvidoria, um número exclusivo para que aqueles usuários possam ter à disposição e nos alertar em tempo real dos problemas que estão que estão acontecendo no seu dia a dia, tá? Para que a gente possa interagir de maneira mais eficaz, tanto com o usuário, tanto também nas nossas oitivas, tá? Então provavelmente nós vamos chamar ex-dirigentes da GEREG, ex-dirigentes da GETRAN, nós vamos dar a voz também ao consórcio Guaicurus para expor os seus motivos do porquê não está acontecendo determinadas coisas que a população reclama. Vamos dar voz também à Prefeitura Municipal para expor isso, né, dentro dos seus órgãos responsáveis, enfim, aos usuários, ao coletivo de usuários. Eu tenho recebido contato de algumas entidades da sociedade civil que querem participar e colaborar com isso. Nós vamos abrir espaço para essas entidades também. Por exemplo, o CDL entrou em contato pedindo essa participação, porque os empresários pagam aquele vale transporte, sofrem com aquele atraso do ônibus e o empregado acaba não chegando. Enfim, nós vamos tentar contemplar todos de maneira bastante democrática. Eu quero deixá-lo à vontade para falar a respeito do assunto, até porque o que se espera é que a CPI desta vez não tenha pirotecnia, porque sempre tem alguém despreparado que entra numa CPI para fazer aquela algazarra, aquela pirotecnia, aquela coisa que já não cabe mais na Campo Grande e na Câmara Municipal deste ano, que é uma Câmara de altíssimo nível. Nós esperamos que vocês realmente consigam equacionar esse problema. Nosso objetivo é esse. Foi um pedido do presidente Pape para que isso não virasse em politicagem, né? E não vai virar, eu te garanto que não vai virar. Enquanto a gente estiver presidindo isso, enquanto esses meus colegas estiverem comigo ali e todos estão imbuídos nesse papel de realmente entregar resultado para o usuário de Campo Grande. Essa CPI ela vai ter os 120 dias, podendo ser prorrogado mais 120, mas a gente quer liquidar esse trabalho em 120 dias. A gente quer discutir uma perícia independente por parte da Câmara Municipal, desses balancetes e tudo mais, porque esses balancetes também estão sendo discutidos judicialmente.
Mas o que eu posso garantir é que será produzido um relatório técnico sem nenhuma interferência política, seja de um lado, seja do outro, para que a gente apresente soluções. Nós vamos apontar as responsabilidades e vamos apresentar também as soluções, porque, é importante dizer que o transporte coletivo, essa discussão do transporte coletivo passa também para a discussão da mobilidade urbana de Campo Grande. E isso não é só Campo Grande. O senhor vai em São Paulo, os ônibus e metrôs lotados, horário do rush é um horário que tem que ser acertado entre comércio e transporte coletivo. É isso aí. Campo Grande, doutor Lívio, cabe muito bem um horário especial de funcionamento, até porque nós temos um clima bastante quente, a prefeitura poderia ceder para o comércio trabalhar mais à noite, reduzir os horários, não deixar esse confronto, porque às 7 da manhã são as escolas, é o comércio, ninguém aguenta. Se colocar 300 ônibus, eles andam no horário de rush, lotados e depois vazios. Essa sugestão já nos chegou, inclusive com relação a atrasar um pouquinho o horário escolar, né, para que não houvesse tumulto, enfim. A gente vai tentar fazer um estudo mais aprofundado possível dentro desse período para que a gente possa sugerir soluções para o transporte coletivo, que contribua também com a mobilidade urbana de Campo Grande. Nós vamos fazer a revisão do plano diretor mais uma vez agora já. Então a gente tem que colocar isso e colocar Campo Grande dentro de um projeto de modernização como outras capitais. Eu percebo que nós nos atrasamos, nós perdemos muito ao longo desses anos em função de modernização da nossa cidade. A nossa cidade ainda é uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem muito potencial, mas que ainda está restrita a alguns atrasos aí. Quero agradecer a sua vinda, dizer que é uma honra recebê-lo e pedir para que o senhor volte sempre ao nosso programa, principalmente com assunto dessa magnitude. Vamos acompanhar com o máximo interesse, porque o que nós queremos é que o transporte coletivo de Campo Grande seja o melhor possível. Muito obrigado, B. A gente vai estar sempre à disposição. Reforçar aí os nossos integrantes, né? Além de mim, a vereadora Ana Portela como relatora, vereador Luísa Ribeiro, vereador Júnior Coringa e vereador Michael Nogueira. Esse time vai fazer o melhor trabalho possível dentro da técnica e das sugestões que nós vamos apresentar ao final. Obrigado, doutor.